The Last of Us 2, jogo lançado em 2020, continuação do primeiro jogo de 2013, é ambientado em um mundo pós-apocalíptico em que os humanos sofrem devido a uma infecção causada pelo fungo Cordyceps, que transformou grande parte da população em criaturas agressivas e canibais. Joel, protagonista do primeiro jogo, é um homem de meia-idade, de personalidade amarga que carrega o trauma de ter tido sua filha assassinada por militares no início do surto, como uma estratégia desumana de contenção da infecção. Vamos. Não. 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 Ele passa então a trabalhar como contrabandista, e em um de seus trabalhos a sua missão é levar a jovem de 14 anos Ellie, imune à infecção, até o esconderijo do grupo rebelde Vagalumes para a possibilidade do desenvolvimento de uma cura. A jornada de Joel e Ellie acaba por fazer com que ambos desenvolvam uma relação de pai e filha, e quando Joel descobre que para o estudo da possível cura seria necessário remover uma parte do cérebro infectado da Ellie, levando então à sua morte, ele entra em confronto com os membros dos Vagalumes, salvando a menina desacordada da mesa de cirurgia e assassinando quase todos, inclusive a equipe médica. Na segunda parte do jogo, 5 anos se passaram e as relações de Joel e Ellie estão abaladas, porque Ellie descobre o que Joel fez para salvá-la. Porém, logo no início do jogo, a gente vai ver junto com a Ellie a morte brutal de Joel, que é espancado até a morte pela nova personagem Abby e seus companheiros. Abby matou Joel por vingança. Ela era membro dos Vagalumes e filha do médico que iria fazer a cirurgia de Ellie, todos assassinados por Joel. No jogo, iremos controlar as duas personagens, Abby e Ellie, e assim, alternando entre elas, acompanhamos duas jornadas de vingança em que o ódio e o desejo por vingança desenfreados acabam trazendo ainda mais sofrimento, dor e morte dentro de um ciclo de retaliações. O desejo por vingança é um sentimento intenso e difícil de se controlar, alimentado por outros sentimentos como ódio, raiva e ressentimentos. Para entender melhor como funciona esse processo nos seres humanos, pesquisadores suíços fizeram um experimento em que pessoas, durante um jogo de laboratório, foram prejudicadas e essas tiveram a oportunidade de se vingar da outra pessoa durante 1 minuto. E ao mapear o cérebro enquanto a vingança era executada, notou-se que a região ativada durante a vingança era o núcleo caudado, parte do cérebro ligado à sensação de recompensa. Ao continuar o estudo, foi percebido que com o tempo o ato de vingança perdia o seu poder de satisfação e reabria as feridas, sendo agora nós mesmos os culpados por isso. Assim, geramos um processo cíclico e que tende a intensificar o desejo por vingança, a raiva, a culpa e o mal-estar, tal como um vício. Na ficção, esse processo de vingança é muito utilizado. Por vezes, ele é concentrado na primeira parte da vingança, quando o enredo possui um final feliz baseado na conclusão da vingança. Como em Mad Max, A Estrada da Fúria, que, embora a vingança não seja a principal motivação da Furiosa em sua busca pela libertação da submissão a qual as mulheres que estavam sob o poder do Immortan Joe eram submetidas, ainda temos, sim, bem lá no fundo, um sentimento de vingança, por ela ter sido roubada ainda quando era criança pelo Immortan Joe. Ao final do filme, a Furiosa consegue redenção, mas não apenas para si mesma, e sim para todo aquele povo que vivia sob os domínios ditatoriais de Immortan Joe. Mas a vingança aparece também em um tom mais crítico, quando aponta as consequências negativas da vingança. A exemplo de Código de Conduta. Clyde Sheldon, por vingança pela sua filha e esposa assassinadas por um criminoso que ganha redução de pena pela justiça em um acordo de informações, constrói um esquema de vingança que começa pelo acusado e parte para todo o sistema judicial e político, e nesse processo acaba ferindo e matando até mesmo pessoas inocentes.
Abril Despedaçado, um filme nacional, também aborda o ciclo de ódio e conta a história de guerra entre duas famílias que vem acontecendo há gerações e que seguem um código de honra baseado na vingança e que vem tirando a vida de membros de ambas as famílias há muito tempo. Em The Last of Us 2, o foco é principalmente nas consequências da vingança e como esse ciclo de ódio, dor e destruição pode satisfazer os anseios de quem se vinga, mas nunca preencher seus corações. E esse movimento cíclico no jogo se manifesta para além de um processo interno, sendo o próprio movimento de enredo do jogo. A ideia central do eterno retorno é a quantidade finita de possibilidades em que as coisas do universo podem ser arranjadas. A vida, portanto, estaria presa a ciclos repetitivos. Estaríamos presos a fatos que ocorreram no passado, ocorrem no presente e, de certo, ocorrerão no futuro, como, por exemplo, guerras e pandemias. O que Nietzsche propõe em sua filosofia do eterno retorno é que a existência humana se dá no tempo, que ela é, portanto, uma passagem, e a maior fragilidade da existência é a impossibilidade de modificar o que passou, que a nossa vontade nada pode contra a passagem do tempo e contra tudo aquilo que já aconteceu. Não poder modificar nada do que já passou é a prova absoluta da impotência e fragilidade da vida humana. Para Nietzsche, superar este drama da existência humana só pode ser alcançado a partir da construção de uma nova relação com o tempo e com sua própria vida, de querer novamente tudo aquilo que já foi, ou seja, viver cada instante da sua vida como se esse instante que você está vivendo pudesse se repetir eternamente. Ele propõe então uma pergunta: eu quero que essa vida, assim como eu a levo nesse momento, se repita eternamente? Quando jogamos com a Abby, percebemos que ela é muito apegada a sentimentos fraternais. Ela tem amigos verdadeiros em seu ciclo e ela não consegue superar a morte do pai, pois ele era tudo para ela, além de ser também a fonte de esperanças para a humanidade, pois ele buscava a vacina que controlaria a pandemia. E tudo isso torna as ações de Joel ainda mais brutais e egoístas, pois ao matar todos os vagalumes, incluindo o pai de Abby, ele escolheu condenar a humanidade ao caos para salvar a vida de Ellie, por quem tinha sentimentos paternais. Abby começa seu processo de quebra do ciclo de vingança quando começa a proteger o jovem Levi, e é nesse momento que Abby percebe que nada do que ela está fazendo é importante, que toda aquela sede por vingança era sem sentido e nunca aliviou a dor de perder o seu pai. E todo esse ódio, então, vai ser substituído pelo sentimento de proteção. Ela percebe que não quer perpetuar o ciclo de vingança. Ela só quer ficar perto de quem ela ama. Ela não quer mais ódio, dor e perda. E esse ciclo é totalmente rompido para ela quando, prestes a matar uma mulher grávida, Levi intervém, fazendo com que ela perceba todo o mal gerado por esse ciclo de vingança, fazendo então com que ela poupe a Ellie e a Dina, deixando-a seguir livre, mesmo que elas tenham envolvimento com a morte de pessoas muito queridas para ela. Abby quer, a partir daquele momento, estabelecer uma nova relação com seu passado e com sua vida, viver sua vida sem estar presa ao que não pode mudar, sem repetir ciclos dolorosos, sem que a vingança e o ódio sejam o seu eterno retorno. Ellie, no entanto, leva o seu ciclo de vingança ainda mais a fundo. A sua vingança começou ainda antes da morte de Joel, quando ela não consegue perdoá-lo por não ter dado a ela a opção de salvar a humanidade, tornando-se assim uma pessoa ranzinza, reclusa, individualista e incapaz de perdoar. Ellie nunca conseguiu perdoar Joel enquanto ele ainda estava vivo, e esse sentimento a atormenta e potencializa o seu ódio e busca por vingança. Ela não quer matar a Abby apenas porque ela lhe tirou Joel, mas também porque ela impediu de conseguir perdoá-lo. Ellie não consegue se perdoar por não ter perdoado Joel e, consequentemente, não consegue perdoar Abby por ter intervido nisso. Ellie é cegada pelo ódio, e diferente de Abby, que abandonou a vingança por causa do laço que desenvolveu com Levi, Ellie ainda coloca o seu rancor acima da família que ela construiu com Dina e JJ. E ainda presa no seu ciclo destrutivo, ela só consegue romper quando está perto de concluir sua vingança, poucos segundos depois de perder os seus 3 dedos.
A perda dos dedos é muito simbólica, pois acaba tornando-a incapaz de tocar violão, que era o vínculo de lembrança mais forte que ela tinha com o Joel, tirando ele assim mais uma vez de sua vida, mas agora ela era a culpada principal. Logo após perder os dedos, quando está finalmente prestes a matar Abby, a imagem de Joel tocando violão vem em sua mente. É uma imagem tranquila e positiva, porém que revela todo o mal que as ações em prol da vingança lhe trouxeram. E assim, Ellie deixa Abby e Levi irem embora sem concluir a sua vingança. The Last of Us 2 nos conta um ciclo de vingança que se repetia tal como descrito na Lei do Eterno Retorno, em que as ações das duas personagens as colocavam em um ciclo em que dor, morte e sofrimento se repetiam em uma escala que tendia ao infinito, ou que só iria parar no momento em que ambas estivessem mortas. Mas a trajetória das duas também é uma trajetória de amadurecimento, e a partir do momento em que ambas percebem que precisam renovar suas posições diante de suas próprias vidas, é que elas estão de fato próximas da verdadeira redenção, reconhecendo sua impotência com relação ao passado, mas abrindo novos horizontes para o futuro. E é assim que o ciclo no qual elas estavam presas se quebra. Talvez elas ainda estejam em um ciclo, mas não mais em um ciclo de vingança. Oi, eu sou a Tesla e esse foi mais um vídeo do Nitrocelulose em parceria com um grande amigo, o Mestre Zé. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me.